Fala galera do Madse Podcast, sejam bem-vindos a mais um episódio. Que bom que vocês estão aqui com a gente. Olha, que saudade que eu tava de gravar mais um episódio do nosso podcast. E hoje tem novidade, hein? Já vou adiantando. Acho que vocês já viram aí no primeiro corte que a gente tem novidade. Então vamos começar apresentando o nosso elenco. Quero apresentar ali, ó, começando da minha direita, meu querido amigo Gustavo, que faltou no último. Faltei no último. Mas voltou a participar. Aqui hoje. Vamos para mais um podcast aí que seja benção, que a gente consiga trazer um conteúdo bom para quem tá ouvindo e assistindo. Isso aí. Agora eu vou para minha outra ponta aqui. Meu grande amigo. Vou pro meu grande amigo Rafa. E aí, Rafa? Quanto tempo, hein? Já estamos aqui de novo. Mas galera, finalmente, né? Mais de um mês aí já, mas estamos aqui de novo e vai ser benção. Amém. E do lado do Rafa, nós temos uma novidade. Ele é estreante, cara. Por incrível que pareça, Verdade, ele é estreante no nosso podcast. Já tava na hora, né? Tava. Fomos buscar ele lá no quartel, que o menino não tinha onde achar o menino. Lesionado. Achamos ele e hoje ele tá aqui. Guilherme, seja bem-vindo ao nosso podcast. Primeira vez, mano. Primeira vez, mano. Obrigado. Paz, galera. Que esse podcast seja uma bênção em nossas vidas. E a voz do povo é a voz de Deus, Amém. né? Aí eu tive que vir, né? Amado, Guilherme. Ah, lembrando os velhos tempos, cara. O Guilherme, Velhos meu tempos. Deus, a gente apresentava lá pros adolescentes. Faz tempo. Que ano que era aquilo? 2017? Mano, faz acho que uns 5 anos já, né? Mas começou em Mais 2016, não foi? Cara, passa muito rápido. E essa dupla se juntou novamente. Meu Deus do céu, hein? O que vai sair? E hoje o nosso convidado também foi muito difícil. A gente teve que negociar com o empresário dele. Foi muito complicado chegar nele. Foi longas horas de negociação. Mas a gente conseguiu trazer ele lá de longe, lá de Vila Americana. Fernando Miranda, nosso líder. E aí, mano? Seja bem-vindo ao Madse Podcast, meu querido. Que prazer enorme estar aqui com vocês. Fala, galera, tudo bem? Tranquilo? Hoje nós vamos ser sabatinados por esses caras que eu tô com medo. Primeiro podcast que eu tô com medo de participar é esse, mas vamos lá, Deus vai dar graça. Quem diria, né? Que a gente poderia colocar o nosso líder contra a parede aqui agora. Os humilhados serão exaltados. Vamos fazer um monte de pergunta pra ele hoje. E ele, gente, ele perguntou aqui pra mim, ele falou, mano, o que vocês vão me perguntar? Eu falei, só na hora do podcast, só no ao vivo você vai saber. Mas vamos ver agora, né? Olha a cara dele, é melhor. Eu vou olhar pro Rafa aqui, porque ele tá me encarando. Mas o bom é que você falou agora, olhar pro Rafa, que o Rafa ele gosta de fazer umas perguntas boas pro Fernando, que o Fernando sabe responder bem. O Rafa gosta de Na fazer hora. pergunta pra Olha, todo Rafa, mundo. depois a gente vai conversar, cara. O cara é o Maneiro, hein? terror da escola dominical. Mas, Fer, você tá aqui com a gente, mano. E olha, o Fer, pra quem não sabe, ele é nosso líder, né? Líder dos jovens aí desde o ano de 2021, aí no seu segundo ano com a gente aqui na Almadse Vila Americana. E agora líder da Regional Bairro Novo. É um dos líderes da região. Já vamos chegar nisso. Já chega nessa parte já. Mas, mano, você já faz parte aí de corpos de liderança já faz um tempo, né, mano? Você não começou agora, né? Sim, mano, a gente foi chamado, bem dizer, para o ministério em 2013. Em 2013, o líder de adolescente chamou a gente para cuidar dos adolescentes em relação à parte do louvor. Então, desde 2013, a gente está assim à frente de alguma coisa, liderando ou desenvolvendo algo na casa de Deus, desde 2013. Mas você já ajudava na parte kids também, né? Na liderança? Ou... A gente era um auxiliar em eventos específicos, né? Em 2012, a gente auxiliou o departamento infantil num retiro que teve. Inclusive, alguns de vocês estavam... Guilherme e Dinho. Não, já era adolescente. Gustavo já tinha saído. O Rafa também Eu e o Gu não tava. participamos de nenhum retiro. Mas a gente tá com você Mas desde o começo da liderança. Desde É. 2013 a gente tá lá. mas eu também. Guilherme e Dinho participaram desse retiro lá, mas só a gente foi auxiliar só. Precisava de muitas mãos lá para trabalhar. A gente foi, mas oficialmente assim trabalhando em algo específico, uma responsabilidade na igreja desde 2013. 2013 você ainda não era o líder dos adolescentes, né? Não, Você o ajudava... líder tinha o líder Aham. e ele me chamou para ajudar na liderança, conduzindo a parte do louvor. Era regente do grupo, o saudoso Lírio dos Vales. Mano, e como foi pra você ser regente de um grupo de louvor?
imagino eu que tenha sido a primeira vez, né? Você nunca tinha conduzido um trabalho de louvor assim, uma família conhecida por se dar muito bem com a parte da música, e você tá à frente desse projeto. Então, essa questão da família tá na parte da música aí, é a família menos eu. Porque, assim, toda a família ali, minha mãe, a Gé, a Bia, o Mar, toda a minha família, eles têm um dom, assim, maravilhoso com relação à parte do louvor, da música, tirar voz, dividir voz e tudo mais. E eu não tenho nada disso. Eu vou no embalo cantando. Mas é aí que tá a graça de Deus, né? A graça de Deus que capacita, a graça de Deus que ajuda a gente a fazer o que a gente não é capaz com as nossas próprias forças. Eu lembro quando o Marcelo chamou, a primeira coisa que ele falou, Fer, você toca o grupo de louvor dos adolescentes? Eu falei, cara, eu sou muito limitado. Você permite eu chamar alguém para me ajudar? Ele falou, não, você aceitando, você pode chamar quem você quiser para te ajudar. Eu falei, eu vou chamar minha irmã, posso chamar ela? Daí ele falou, não, pode chamar, Fer, fica à vontade. Daí eu chamei a minha irmã, a Gé, e a gente, eu e ela, conduzimos o grupo de louvor por 3 anos, 2013, 2014 e 2015. Daí, até 2015 eu conduzi, eu e ela, e depois, quando eu passei para líder do departamento, daí ela ficou com um grupo de louvor. E sobre isso aí, sobre louvor, eu tô vivendo isso na pele agora. Primeira vez, ainda, que nem o Fernando falou, a gente é meio limitado nisso, com questão voz, a gente sabe um pouco de tempo. E, como ele disse, é Deus agindo ali. Todo culto a gente vê que é um frio na barriga diferente, é uma preocupação diferente de tanto ter que tratar quem vai cantar, quem vai tocar, quem vai ministrar. Então, sobre isso, eu estou vivendo um pouco do que o Fernando viveu no começo da liderança dele. E não é fácil, né, mano? Nossa. Nossa, primeira semana foi difícil. Primeira semana eu dormi mal. Dormi mal de quarta a sexta, eu tava dormindo mal. Só sábado, depois que acabou o culto, eu consegui dormir decente. É uma responsabilidade muito grande, né, Gu? Você, a partir do momento que tem pessoas ali esperando que você dê uma diretriz e que estão, de certa forma, se espelhando em você, é uma responsabilidade muito grande. E mais do que tudo isso, né? Não só as pessoas que estão na tua frente e as pessoas que você está lidando, mas também Deus, cara, o principal de tudo, porque você está fazendo uma coisa para Ele. Então, a régua subiu lá em cima e você tem que dar conta, e você sabe que você só dá conta pela graça dele. É o temor dele, né? A gente vê muito isso, principalmente quando falta. Quando falta instrumento, quando falta voz, e você vê que dá tudo certo, e é uma benção, e tem gente dando glória a Deus, você vê gente chorando com um pouco, mas como você se entrega de coração, já é muito. Então, acaba fluindo pela real entrega. Que acho que é o que a gente tem que sempre buscar, é realmente entregar, independente do que a gente faça, como diz na Bíblia, fazer tudo como se fosse para o Senhor, não para as outras pessoas. Então, acho que a real entrega ajuda muito nessa situação. Então, vai depender muito da sua entrega para o culto, da sua entrega para Deus, para as coisas fluírem. Isso que você falou, a gente consegue lembrar de Davi, né, cara? Davi foi o homem segundo o coração de Deus, porque ele entregou tudo, né? Ele se entregava por completo para Deus. E eu acho que tudo que a gente foi fazer na casa do Senhor, não existe o 99,9%, é o 100%. Porque eu acredito que com a soberania de Deus, para Ele receber o nosso louvor, Ele não vai querer receber o nosso mais ou menos, né? Até porque Ele não ama a gente mais ou menos. Exatamente. Ele ama a gente incondicionalmente. Ele morreu 100%, ele 100%. não morreu só metade, né? Ele se entregou como um cordeiro 100%, para que hoje nós pudéssemos estar aqui falando com a galera, né? Então, quando eu fico meio furioso, assim, às vezes, quando eu olho, assim, as pessoas louvando a Deus e daquele jeito, sabe? Mais um culto. Cara, eu fico full pistola. E às vezes eu me vejo assim, eu falo, caramba, eu me olho no espelho e falo, não estou me entregando como eu me deveria entregar, não estou lendo como eu deveria ler. É
Como e se isso- diz, Isso da gente se entregar 100%, muitas das vezes a gente vai numa emoção, né? E a gente vai a um pico, onde a gente se entrega num culto ou num fim de semana, num retiro, num congresso, mas isso é um momento. E aí passa, com o passar dos dias, a gente esfria e se acomoda, e só vai ter uma experiência novamente quando tiver um outro culto ou um outro congresso. O que você pode falar para a galera que está assistindo, para todos nós aqui, como a gente manter isso, né? Manter né? nessa mesma pegada, mesmo se não tiver culto, mesmo durante a semana, mesmo não podendo vir aos cultos, como que a gente se mantém animado, se mantém empolgado, se mantém 100% buscando ao Senhor? Fé. Fé. Porque, assim, ó, muito dessa inconstância que nós temos, de você, uma hora tá lá em cima, outra hora tá lá embaixo. Uma hora você tá animado demais e outra hora você tá, nossa, desanimado, não quero mais saber de nada, vou largar tudo. Eu já vi Né, as pessoas falarem, não, é normal, você tá oscilações, tá em cima, tá embaixo. E a resposta para isso, eu penso, e tenho para mim, que é a fé. Porque a fé, ela não é uma questão em que você vai fazer se você estiver bem, se você estiver motivado, se você estiver com aquela sensação, né? A fé, ela é convicção, a fé, ela é certeza, e você faz independente de como você estiver. Ou seja, se eu estou desanimado, eu tenho fé o suficiente para ler a Bíblia. Né? Se eu estou desanimado, eu tenho fé suficiente para louvar. Você está entendendo? A minha fé, ela não está condicionada às circunstâncias, ela está condicionada ao que eu creio. E se eu creio que Deus está falando comigo através da palavra, independente se eu estiver sentindo desejo de ler a Bíblia, eu vou ler, porque eu sei que se eu ler, Ele vai falar comigo. Está entendendo? Nós temos que buscar esse ânimo no Senhor, né? Exato, Não só Rafa. por nós. Eu não estou com vontade hoje, vou deixar para depois. Mas a gente deve fazer mesmo às vezes sem vontade, porque às vezes na hora, fazendo, falando com Deus, meditando, você vai encontrar o ânimo que você precisa para continuar e fazer o que você tem que fazer. E o engraçado é que tudo que a gente vive, a Bíblia diz, né? Tem de bom ânimo. Jesus fala, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E é como se fosse um manual para a vida, né? A gente costuma muito a se entregar momentaneamente. Tipo, hoje tem culto, hoje tem congresso, então hoje eu vou me dedicar a Deus. A gente esquece do resto, a gente esquece de fazer tudo como se fosse para Ele. A gente esquece que o culto nada mais é que a extensão do nosso quarto. Não, a gente ouve muito, cara, essa semana é a semana da ceia. Semana de Santa Ceia é complicado. Semana de Santa Ceia eu vou me dedicar. Como assim? É uma vida com Deus. E as um outras relacionamento. 3 semanas? E o resto do mês, você vai largar? Não, quando chegar a semana de Santa Ceia. É um relacionamento diário com o Espírito Santo. Se a gente só buscar se fortalecer quando for semana de Santa Ceia, é um relacionamento totalmente frustrado que a gente tá buscando, né? E tá totalmente enganado naquilo, né, Fer? Exato. A vida com Deus, ela é relacionamento. Você não fala, por exemplo, eu gosto muito de utilizar o exemplo meu e da Cris. Nós somos casados, né, marido e mulher. Não tem como eu pensar e falar assim, não, essa semana eu vou conversar com a Cris, cara. Nossa, é semana do aniversário nosso de casamento, então eu vou conversar com ela. Não faz sentido não nenhum. faz sentido. Eu tenho que conversar com ela todo dia. Outra questão que dá pra gente comparar também, alimentação. Cara, alimentação. Você se alimenta só na semana da ceia? Não. Ou só quando você vai ter uma atividade física? Não, cara, você se alimenta todo dia. Todo dia você precisa e mais de uma vez por dia. E aí? Daí agora pro teu corpo físico, você se alimenta todo dia, segunda, quarta. E aí se você perder um almoço, você fica passando mal, você fica brabo, né? Você fica bravo. Agora, a nossa vida espiritual, a gente se alimenta. Será que o correto é você se alimentar uma vez por semana no domingo à noite? E esse comparativo de alimentação, eu acho que funciona nas duas partes da alimentação. Porque como muito fala, você é o que você come. Se você comer só besteira, você vai ter sérios problemas de saúde, sérios problemas de várias coisas. Então, é a mesma coisa espiritualmente. Se alimentar mais do mundo, o mundo vai vencer você.
o mundo vai conseguir te conquistar. Mas se você se alimentar da palavra, se alimentar de Deus, o lado que está se alimentando mais é o lado que vence. Também tem aquela, né? Se você se alimentar de tudo, você não se alimenta de nada. E o costume nosso é a gente ir para esse lado da alimentação da besteira. Entre comer um arroz e feijão e comer um McDonald's, muito provavelmente você vai escolher comer um McDonald's, né? E é a nossa tendência, e também do lado espiritual, né, fazendo essa analogia, também se a gente não praticar, se a gente não fortalecer, né, se fortalecer no Espírito Santo, não buscar, não ter um relacionamento, o nosso corpo não vai querer fazer, a nossa carne não vai querer fazer esse tipo de coisa, então vai levar a gente cada vez mais para coisas que fortalecem a carne, para coisas que deixam a gente acomodado e mais longe do Espírito. Se a gente não nos alimentar corretamente do Espírito Santo, cada vez mais a gente vai abandonando. Né? E aí lá um dia a gente vai lembrar, não, semana de ceia, daí eu vou me alimentar. Que não faz nenhum sentido. Aí é aquela, nossa, a semana da ceia é muito complicada. É uma semana de luta, é uma semana... Mas, irmão, toda semana que você resolveu lutar. É verdade. Porque se você não tá fazendo nada, você não tá lutando. A partir do momento que você busca Deus, você entra numa guerra do espírito contra a carne, a guerra infindável do Romanos 7. Então, a semana da ceia é semana de luta. É claro que é de luta, porque você começou a lutar na semana da ceia. É verdade. Por isso que Paulo fica furioso com os caras, né? E Fer, você passou por liderança de adolescentes, agora está liderando jovens. E, cara, é uma fase muito complicada. É uma fase que a gente está muito exposto, né, ao que o mundo vai propondo, ao que o mundo oferece e diz que é bom e diz que é normal hoje em dia, que você tem que aceitar, quem não aceita isso, que não é normal. Como que você conduz adolescentes e jovens a se manter e se guiar pela palavra de Deus e não se acostumar com o mundo que diz que a Bíblia está ultrapassada e esse tipo de coisa, né? E fazer com que, e ajudar, né, esses jovens e adolescentes a continuarem se fortalecendo da palavra. Tem uma diferença bem grande entre adolescente e jovem. E eu senti bastante isso nos últimos anos. Por quê? O adolescente, ele é mais... maleável. Ele quer saber mais das coisas, ele está naquela euforia, ele está naquela... Mas, assim, se você propõe alguma coisa para o adolescente fazer, ele vai, cara. Se você falar assim, adolescente, vamos na esquina segurar uma placa. Ele vai, cara. Mas ele vai faceiro. Engaja mais fácil nas atividades. Tem uma dificuldade até de deslocamento, talvez ele não pode ir sozinho e tal, mas ele vai. Você propõe qualquer coisa para fazer, eles vão. Já o jovem não, cara. O jovem, na crise a gente tem bastante dificuldade em propor algo e os jovens comprarem a ideia. Já não é qualquer coisa. E por que não é qualquer coisa? Porque existem outras vozes chamando, você está entendendo? Vamos fazer tal coisa na igreja. Opa, o jovem tem um convite aqui, outro acolá, para sair aqui, para ir lá. E, cara, já diminui a presença. É mais fácil de falar, é mais fácil de comunicar, é mais fácil de você dar uma palavra, né? O adolescente você tem que vir com uma ilustração mais alegórica, né? Ilustrativa. O jovem não, o jovem você consegue falar mais na lata, falar mais a real ali da palavra mesmo, sem ilustrar muito, mas precisa de inovar. O podcast é uma das inovações que se comunica mais com os jovens, entendeu? Os jovens estão ouvindo o quê? Eles não estão vendo lá, não sei, alguma coisa que os adolescentes vê, tipo um anime. O adolescente vê anime ainda. O jovem não. O jovem talvez ele até veja anime, mas ele tenha já mais uma outra pegada. Ele está indo para a faculdade, ele está tendo relacionamento com pessoas mais velhas, então ele já quer ouvir um conteúdo melhor, ele já quer ouvir algo mais específico. O podcast é um exemplo. Então, você navegar por esses projetos, por essas atividades que tenham mais interesse, buscar como que o mundo lá fora está se comunicando com os jovens. Através de podcast, cara. Os jovens estão ouvindo podcast. Por que a gente não faz um podcast também? Porque é uma forma de se comunicar com o jovem. É uma forma de alcançar os ouvidos, que ele preste atenção. Opa, podcast evangélico, cristão, falando sobre Jesus, nunca vi. Vamos ver o que tem para falar. E aí você
busca desenvolver algumas coisas assim, falar mais na linguagem do jovem. Outra questão também com os jovens é a questão do horário, né? Muitas vezes tem que adaptar, fazer alguns horários alternativos, porque até mesmo a questão da vida secular mesmo, né? Trabalho, estudo, trabalho de dia, estudo à noite, muita gente também trabalhando no sábado. O adolescente já não, ele tem uma disponibilidade de horários um pouco melhor, né, para participar de tudo. Então também tem essa dificuldade. É a idade onde você assume vários compromissos, né? Tipo, trabalho, faculdade, daí tem curso, e daí tem que estudar para alguma coisa. Namora também aqui, ó lá. Começam-se os relacionamentos. Né? E adolescente não, adolescente você fala assim, não namora. É mais fácil deles não namorarem. É mais fácil, cara. Agora o jovem não fala não namora, os caras... Tá por fora. Como assim? Cara, você tocou num ponto interessante. O jovem ele busca coisas mais sérias, digamos assim. E tem muitos podcasts de vários assuntos, né? E o que o mundo mostra hoje pra gente como algo que frutífero? É liberdade financeira, é você construir, fazer tal coisa, seguir um curso que você vai chegar longe, como você construir tal, como você pode ser o que você quiser. você pode ser o que você quiser. Só depende de você. Para você conseguir cada vez mais liberdade, para você conseguir cada vez mais realizar os seus sonhos e alimentar talvez cada vez mais o seu ego. Cara, eu acredito, não sei se você vai concordar, mas que isso é um perigo, porque quanto mais a gente vai atrás de coisas que a gente acredita, que eu acredito que seja bom para mim, e eu não consulto a Deus, não consulto o Espírito Santo, o que realmente é bom para mim, mas eu vou buscar, não, isso vai ser bom para mim. Se eu conseguir isso, eu vou chegar onde eu quero. Isso pode ser um perigo, né? Lá na frente, para que a pessoa simplesmente abandone talvez aquilo que Deus tinha para ela e vá atrás somente dos sonhos daquela própria pessoa. Né? Com certeza é um perigo e com certeza a igreja tem que se manifestar contrária a isso e ser uma resposta para a necessidade, para o anseio, mostrar Jesus como uma resposta para esse anseio que ele quer, para esse anseio que ele busca, que ele tem no coração dele, de se desenvolver, de crescer. Claro, de certa forma, vai precisar crescer e se desenvolver, vai ter que ter um trabalho, vai ter que ter uma formação, vai ter que ter ali uma estrutura para sobreviver na vida secular dele, como o Rafa falou. Mas não é só isso. Cara. Né? E lá fora, a gente, né, no mundo, a gente tem isso. Não, se você seguir aqui, é só isso. Mas não existe esse caminho somente. Né? Tem como você conciliar, tem como você manter um relacionamento com Deus, né, no mundo, impactando esse mundo que precisa. Então, o cristão, o jovem cristão, ele tem que estar na universidade, ele tem que estar trabalhando, ele tem que estar fazendo curso, mas ele tem que estar falando de Jesus lá, ele tem que estar sendo luz lá, ele tem que estar preparado, acho que essa é a palavra, ele tem que estar preparado para frequentar esses ambientes, e a palavra de Deus diz, ele está preparado para falar da fé dele quando ele for questionado, porque nesses ambientes ele vai ser questionado. Na universidade ele vai ser questionado. Nas rodas ele vai ser questionado. No trabalho ele vai ser questionado. E aí, ele vai estar preparado para responder sobre a fé dele quando ele for confrontado? O problema é que a gente passa 5 dias talvez na faculdade, estudando até mais. Né? Muitos universitários estudam até no final de semana, a maioria. E aí você vem uma vez na igreja, ouve a palavra de Deus ali 40 minutos, e será que a gente vai estar preparado para frequentar esses ambientes? Entendeu? É desproporcional, cara. É desproporcional. E vai no sentido que a gente falou de buscar Deus também. Durante a semana, não buscar Deus só na semana da ceia. Por quê? Porque quando vai chegar um momento que vai confrontar. Ou você vai ser um cristão 007, né? Que ninguém sabe que você é, e daí você não vai ser confrontado nunca mesmo. Mas se você estiver preparado, você pode muito bem frequentar esses ambientes e responder a todos os questionamentos, cara. Acho que é isso que a gente tem que buscar, se preparar. O que pode acontecer muito também é, tipo, as pessoas falar, mas eu não tenho dom de pregar, não tenho dom de cantar, então como é que eu vou fazer o ID
se eu não consigo fazer essas coisas. Mas eu acho que a partir do momento que você faz tudo direcionado a Deus, e não digo, tô indo para a faculdade, mas eu estou indo para a faculdade sabendo que eu tenho um Deus, sabendo que eu sigo um direcionamento de alguém maior que eu. Então, um engenheiro que está lá na empresa dele, ele é cristão, mas se ele está lá trabalhando com o propósito de, não, eu sei quem eu sirvo, eu sei em quem eu tenho crido, né? Mesmo que ele for questionado, ele vai estar lá, ele vai poder responder tanto quanto um ministro de louvor vai saber responder, porque, querendo ou não, ele tem o direcionamento. É fazer tudo para glorificar o Senhor, né? Mesmo que seja no trabalho, mesmo que seja no colégio, tudo para O glorificar cristão, ele também pode pregar com o testemunho dele, né? Com as atitudes, né? Só de você se portar de uma maneira diferente nesses locais, você ter um posicionamento cristão, ter atitude cristã, as pessoas vão perceber que você é diferente, as pessoas vão perceber que você professa uma fé. Então, só de você manter sua postura firme e temente a Deus, você já vai estar pregando para quem está em volta de você. Uma vez eu tive uma experiência no trabalho. Um colega de trabalho chegou e falou: cara, você tem uma coisa maior lá, né? Você tem uma energia diferente, cara. Você podia me dar uns conselhos e tal. Eu falei: cara, eu não tenho uma energia diferente, eu tenho um Deus, que ele é diferente de todos. Aí, enfim, a gente conversou lá, ele precisava que alguém aconselhasse ele lá e tal. Aí, no decorrer dos dias no trabalho, todas as vezes que ele tinha problema, ele vinha e contava para mim, para a gente tentar resolver. Passa a ser um ponto de referência, né? Bom, eu tenho um convívio com o Fernando já faz um tempo, eu sei que ele tem um testemunho também parecido num emprego que ele trabalhava, onde você servia como referência, né, Fer? Que os caras iam te perguntar as coisas, se era certo ou não era isso? É verdade, no serviço lá, eu trabalhava numa empresa de logística e a gente tinha lá nessa empresa um grupo, assim, não era muito grande, era em torno de 25 pessoas, e tinha o pessoal que trabalhava no administrativo e na produção, operando empilhadeira, movimentando material. E daí, geralmente, quando o pessoal chegava na sala, assim, ou se reunia, assim, chegavam na sala já fervendo, né, falando palavrão e tal, e muitas das vezes eu estava lá na sala. E daí, a hora que eu chegava, a hora que eles vinham chegar, até chegavam falando naquele ímpeto: ih, o Fernando está aqui. O Fernando é o piá de Deus. E daí, pelo menos naquele instante ali, eles não falavam palavrão, cara. Não sei se, provavelmente, principalmente em respeito a Deus, e depois a uma pessoa que estava ali, sei lá, qual que era o pensamento dele, que eu ia me escandalizar com eles, e eles não falavam, cara. Ou seja, tem como a gente estar nesses ambientes e promover algo diferente, e fazer com que aquele ambiente seja melhor, né? Tenha luz ali naquele ambiente, né? Então, acho que o cristão ele tem que estar preparado, tem que ser essa luz, essa referência na vida das pessoas. E a melhor forma, como foi falado, quem falou sobre testemunho? O Rafa, né? O Rafa falou sobre testemunho. A gente foi chamado para ser testemunha, cara. Atos 1:8, no dia do Pentecostes, as pessoas foram cheias do Espírito Santo, e elas foram cheias do Espírito Santo para quê? Para testemunhar das grandezas do Deus que elas serviam. E de repente, eles ouviram aquelas pessoas falarem outras línguas, e essas línguas que elas falavam testificavam de um Deus poderoso, de um Deus grande, de um Deus soberano, de um Deus que era maior, na grandeza desse Deus, quanto ele era maravilhoso. Elas não estavam lá necessariamente pregando, como o Gu falou. Eu não sei pregar. Beleza, cara, testemunha. O que Deus fez na tua vida? Testemunha, fala: cara, Deus me curou, Deus curou minha esposa, Deus me salvou, eu era pecador, agora eu sou salvo, eu fumava, bebia, enchia a cara e ia balada, agora eu não vou, isso não me satisfaz mais. Agora o que me satisfaz é o meu Deus. Pronto, você pregou? Você falou um sermão lá de 3 pontos? Não, cara, você simplesmente falou do que Deus fez na tua vida. E isso todo mundo pode fazer, cara. Todo mundo pode fazer. Certeza. Eu acho que a gente se depara com muito dessas situações, cara. E a gente falou agora há pouco sobre se confrontar e se confrontar com os sonhos nossos, com os sonhos de Deus.
Também um outro testemunho que eu queria que você contasse é que na sua adolescência você tinha um sonho seu e isso foi interrompido e você começou a seguir um outro caminho, né? Que é para onde Deus te levou. Que acredito que se você tivesse seguido o primeiro caminho, provavelmente você não estaria aqui hoje, né, Fer? Com certeza, cara. Dos meus 10 até os 17 anos, eu joguei futebol. E joguei futebol para valer mesmo. Cheguei a jogar em alguns clubes, né? Tinha lá um empresário num time que eu jogava e tal, que levava os meninos para fazer teste em outros clubes, categoria de base e tudo mais. E eu estava dentro daquele ambiente do futebol, de treinar, de estar... E por algum tempo aquilo lá foi bom para mim. Não vou dizer que não era bom, porque era bom. Primeiro, porque o esporte ele vai fazer com que você não se drogue, com que você não fume, não busque, né, se embriagar. Você precisa estar são para jogar futebol. Com o corpo bem, né? Isso, o teu físico precisa estar bem. Segundo lugar, um dos motivos pelos quais o meu pai me colocou no futebol era porque para eu não ficar na rua. Então a minha vida era estudar de manhã e treinar à tarde. E eu chegava morto em casa, tinha que fazer a lição de casa ainda e não tinha tempo para ficar na rua, para ficar perdendo tempo na rua e talvez aprendendo e fazendo coisas que eu não deveria. Então o esporte foi bom para mim nessas duas questões, pelo menos. Mas chegou um tempo em que eu comecei a enxergar que aquilo não era para mim. Aos 17 anos, eu falei assim, não é isso que eu quero. E eu peguei e tomei uma decisão, eu não vou mais jogar bola. Eu comecei a trabalhar e daí eu sabia, eu tinha muita convicção no meu coração que se eu continuasse jogando futebol, eu ia para um outro estado, eu ia viver uma vida que não era uma vida que agradaria a Deus. O pessoal sabe o quanto a vida de um atleta de futebol é complicado. Um ano você está numa cidade, no outro ano você está em outra, você não tem como se firmar, criar raiz em lugar nenhum. E eu tinha muito isso, tipo, ficar longe da minha família, ficar longe da igreja. Tanto que eu congrego aqui na Vila Americana desde que eu nasci, nunca me saí dessa igreja. Eu sou um filho de Vila Americana, se é que assim pode dizer. E eu tenho uma convicção que só vou sair daqui quando o Senhor me chamar para uma outra obra, se Ele chamar. Está entendendo? E aos 17 anos eu tomei essa decisão. Não, eu vou seguir a minha vida de uma outra forma. Não vou investir mais nisso porque eu sei o final que isso vai ter. Então, acho que a gente precisa, em certos momentos das nossas vidas, tomar uma decisão. Né? Tomar uma decisão, o que eu quero para a minha vida. E você tomar essa decisão e seguir até o final. Certamente, se eu tivesse seguido futebol hoje, eu não tinha, talvez, a oportunidade, o privilégio de estar dentro da igreja, fazendo a obra de Deus, que é o principal, independente se for liderando ou não, isso não importa. Mas, sim, que eu estou na casa de Deus, estou fazendo a obra dele e eu estou sendo, pela misericórdia de Deus, útil para o reino dele, de alguma forma, entendeu? Amém. E queria perguntar agora, Fer, retornando um pouquinho, né? Lá vem. Então você... Chegou o Começou a momento. tremer ali já. Chegamos ao final do Galera, muito podcast. Obrigado. Vai lá. Logo depois de você assumir a liderança dos adolescentes, você começou a dar aula na escola dominical, né? Ih, é sobre isso mesmo. Então, e eu gosto muito da escola dominical, desde que eu nasci eu vou na escola dominical, e você começou a dar aula na escola dominical. Eu queria saber dessa experiência, como é que foi, você já se imaginava como professor, como é que foi começar a dar aula, você deu por muitos anos adolescentes, agora está dando aula para os jovens. Como que você pensou isso de primeira e como está sendo agora para os jovens de uma maneira diferente? Porque é diferente, né? É diferente de você pregar, Você Você dá ensinar, aula, né? dar uma aula, né? Eu gosto muito de dar aula na escola dominical. Para mim, na época, foi uma experiência nova, porque quem era o professor na escola dominical era um outro professor. E ele pediu para que eu auxiliasse ele por estar liderando os adolescentes. Ele pediu para que eu auxiliasse ele, e nada melhor que a pessoa que liderava o departamento também dar aula para os liderados na escola dominical. E eu gostei muito, cara. Gostei muito. Por quê?
Porque a escola dominical talvez um trabalho que não se vê. Que não se vê. Por quê? Você tem que preparar uma aula durante a semana. Você tem que estar em contato com o conteúdo durante a semana. Você tem que ensinar algo. O apóstolo Paulo já ia dizer lá: o que eu aprendi do Senhor, também vos ensinei. Então, vai muito nesse sentido. De você não ser um... É incrível, né? Porque você tem que aprender primeiro, né? Tem que Pra aprender. depois aplicar. Tem que aprender primeiro e depois ensinar. E assim, cara, dar aula na escola dominical ou ensinar de alguma forma alguma coisa acerca da palavra te prepara para todo o resto. Te prepara para depois pregar, te prepara para depois liderar, te prepara para depois fazer um aconselhamento, te prepara para você também alguma palestra, dar uma palavra que seja. Tipo, você estar na escola dominical ensinando algo ou simplesmente participando, não só na questão de dar aula. O Rafa já viveu essa experiência, está vivendo essa experiência ministrando aula na escola dominical também. Mas você nunca é pego de desprevenido. Por A não quê? ser que o Rafa esteja na sala te Fazendo perguntando. perguntas, aí você complica um pouco. Mas geralmente você nunca é pego de surpresa, assim. Você vai ter sempre uma palavra. Já aconteceu, gente. Já aconteceu de eu dar uma aula na escola dominical e ter que falar depois, e o que vem depois para você falar é exatamente aquilo que você estudou na escola dominical e melhor ainda, tem a ver com o culto, aquele ambiente que você está participando, né? O Espírito Santo, ele sempre vai trazer a tua memória, a tua memória, aquilo que uma vez você já ouviu, aquilo que uma vez você já leu, aquilo que uma vez você já estudou. Então, ele não vai trazer à memória tua aquilo que nunca passou pela tua memória. Ele vai lembrar e vai testificar: poxa, uma vez na escola dominical eu estudei esse tema, eu falei disso, e se aplica perfeitamente a essa situação que a gente está falando agora. A escola dominical vai funcionar que nem uma escola mesmo, porque na escola você vai lá e estuda, para não chegar no momento da prova você lembrar o que você estudou. Na nossa vida, essa prova seria a vida, né? Aí chegou um momento da minha vida que eu precisei aplicar alguma coisa que eu aprendi na escola dominical. Então, ali você é testado e para ver se você vai passar ou não. Com certeza. E a fé vem pelo ouvir, né? Como está na palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus, né? E na escola dominical você aprende muito. Você pega referências, né? Coisas, se você ainda não leu aquela passagem ou ainda não leu a Bíblia inteira, você vai conhecer mais sobre a Bíblia, sobre os personagens, sobre as histórias, e vai criando mais fé mesmo, mais convicção. Você vai entendendo mais certas situações, entendendo como Deus age. E é maravilhoso você ter essa compreensão da palavra e conseguir aplicar na sua vida isso. Até que ela vem até mais... quando você está ali vendo ali, lendo a Bíblia, você acaba deixando alguma coisa. Daí na escola dominical é algo mais detalhado. Vem mais algumas informações históricas que completam... Contextualizam aquilo que você leu na tudo. É Bíblia, isso né? que eu ia falar. Você acaba aprendendo da história também da Bíblia. Né? Você não aprende só, enfim, e a galera hoje em dia, né? Muito Novo Testamento, só Novo Testamento. Você aprende lá como começou, como que era a lei. Não, você aprende alguns detalhes que normalmente a gente deixa passar. A gente vai para o ponto principal ali da mensagem, ouvindo somente pregação, mas alguns detalhes que a gente só ouve na escola dominical que quando você olha, explode a mente assim, nossa, então faz sentido, agora eu entendi. É um bicho na cara do Fer do nada. Tapa de um mosquito aqui. Agora faz sentido tudo aquilo e é muito legal. Escola dominical. Galera, venham, né? Líder, por favor, a gente já fez isso ano passado, o Raul convidando a galera. Convida a galera para vir na escola dominical. Mas aí, o que você tem para falar para essa galera, inclusive para mim, que está faltando muito, o porquê de vir na escola dominical e chama a galera para a escola dominical. E o Gustavo também. E Vai, eu. olhando E pra eu aquela também. câmera. Eu me coloco o nessa. Guilherme né? também. Mas os últimos 3 domingos é justificado. Sempre tem aquela justificativa. Ele trouxe atestadinho para... O cara já tá dando desculpa, né? Não é desculpa, não. Pessoal, todos os jovens, e não só os jovens, toda a igreja de Deus, né? A gente precisa vir na maior escola do mundo, a escola dominical. É nesse lugar, é nesse ambiente que a tua fé vai ser forjada, é nesse ambiente que você vai ser
moldado pela palavra de Deus. Vai ser um momento que você vai ter para tirar dúvidas, se você quiser. Você pode interromper o professor. Professor, é isso mesmo? E esse assunto? E o que quer dizer isso? Você pode interromper, diferente de uma pregação que você ouve ali e, né, em 99,99 dos casos, você não para no meio do culto para tirar uma dúvida. Mas na escola dominical você pode, então venha para a escola dominical, é um momento de aprendizado, de crescimento, e vai fazer toda a diferença na tua vida espiritual. Bom, e agora nós vamos para aquela parte final, agora com esse recado maravilhoso do nosso líder. Vamos para a parte final, que é, cada um aqui vai ter direito a fazer uma pergunta para o nosso líder. Aí cada um fica à vontade para fazer aquela pergunta. A carinha dele. Gente, de coração, eles estão de prova. A gente não combinou nada, ele não sabe, é do zero aqui. Tô pensando numa pergunta aqui agora, que eu também não sabia. A gente não tem nada esboçado aqui. Não tem esboço, e vamos fazer uma pergunta assim, mas, Fer, então, ó, a gente falou de escola dominical, a gente falou de liderança, de você ajudar no louvor, e o Gustavo falou também de coisas, às vezes o cara fala que não tem capacidade, mas pode ver que o Fer foi dando testemunhos aqui, que ele atuou na área do louvor, que ele não esperava, talvez não estivesse acostumado, foi, como líder, nunca tinha passado por isso, foi, dar aula na escola dominical, aceitou, foi. O que eu entendo disso? Que o Senhor vai nos capacitando de acordo com a gente se propõe a fazer a obra dele, né? Então, tem muita gente que está nos assistindo agora e tem aquele pensamento, eu queria muito dar uma palavra, mas eu não sei como falar. Eu queria muito falar lá na frente, mas eu travo, eu fico nervoso. E o que você tem a dizer para essas pessoas que se sentem travadas, com medo de fazer a obra de Deus, com medo de não saber como fazer? O que o Dinho perguntou, me vem à mente muito Pedro. Eu não sei o porquê, mas quando eles estão lá na tempestade, lá Jesus fala, vem Pedro, vem andar sobre as águas. Daí Pedro, como curiosão, ele vai, né? E ele foi andar com as águas com Jesus. Ele é o único discípulo que anda com Jesus sobre as águas. E eu acho que é isso, né? Você se propor. Deus fala, vem filho, e você vai. E aí veio a inspiração de um desenho muito conhecido, que eu não vou citar o nome. Sobre essa pergunta, eu lembro de Isaías. Isaías, ele vê o Senhor assentado no alto e sublime trono, e o que Isaías fala? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ou seja, Isaías ele está se dispondo a fazer algo. Ele está se colocando à disposição. Então, eu penso que é a tua disponibilidade que vai te conduzir ao seu chamado. Você estar disponível. É disponibilidade que te leva ao chamado. Dá um corte, hein? É você falar, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías sabia o que era para fazer? Não. Isaías, ele queria alguma coisa? Não. Ele simplesmente falou, eis-me aqui, Senhor. Se você vai fazer alguma coisa, eu quero participar disso. Então faça na minha vida. Estou aqui. Ele queria cantar, ele queria pregar, ele queria ser um missionário. Ele falou, eis-me aqui, Senhor. Será que a gente está disposto a dizer? Eis-me aqui. Meu Deus. Para o que tiver que fazer, eis-me aqui, Senhor. Acho que é isso. E sobre isso aí que você falou, eu acho que capacitação, as pessoas veem muito o holofote como centro. A gente vê muito pessoal tocando aqui e nem sempre aquela pessoa é mostrada, aquela pessoa aparece, mas sem o conjunto de todo mundo que está ali não flui. Eu acho que o pessoal foca muito, não, eu acho que eu só vou ser reconhecido quando eu aparecer, todo mundo me vê, todo mundo conseguir me enxergar quando isso for importante. Então, o que você pode dizer sobre as pessoas que pensam muito sobre o holofote, sobre estar no centro, sobre estar segurando o microfone, falando alguma coisa buscando reconhecimento. Buscando né? reconhecimento. Mas não o reconhecimento de Deus, né? Reconhecimento dos homens. Eu lembro de Jesus falando que aquele que
que busca se aparecer, ou seja, fazer algo e ser reconhecido, ele já teve a sua recompensa aqui. Porque aquele que faz alguma coisa, não pensando em ser reconhecido, onde que estará o reconhecimento dele? No céu. Acho que a pessoa não tem problema ela querer ser reconhecida. Se ela quiser ser reconhecida aqui, ela vai ser. E a recompensa dela, ela já recebeu aqui, ser reconhecida aqui. Agora, o que vale mais a pena? Você ter esse reconhecimento aqui ou ter o reconhecimento no céu? Meu Deus, cara. Muito forte. É muito Isso forte. é pra levar pra vida mesmo. Até porque quando você pensa em vida terrena, você pensa ali nos seus 80, 90 anos máximo. Né? Mas aí você vai pensar na eternidade, às vezes você fica até meio louco ficar pensando, como assim viver para sempre? Paulo eternidade. fala aos romanos, né, que a gente não é daqui. A gente não é daqui. A gente tem algo muito melhor preparado. E falando de eternidade, as coisas que a gente faz aqui vão refletir na eternidade. É tudo sobre a eternidade, na verdade, né? E Paulo, ele fala assim, ele falando sobre a ressurreição de Jesus e da importância de vivermos uma vida aqui que glorifique a Deus. Por quê? Porque se Jesus não ressuscitou e a gente não tiver esperança na eternidade, então não adianta de nada isso que a gente está fazendo. Vamos comer, vamos beber, vamos, festar, porque acabou. A hora que terminar a nossa vida aqui, acabou tudo. Mas não. Paulo, ele fala, Jesus ressuscitou. Então, ainda que a gente morra, aqui a gente vai ser um dia ressuscitado para a eternidade. Então, e é isso que importa. E a maneira como nós vivermos nessa terra vai definir uma eternidade que a gente vai ter. Se com Cristo ou não. E aí? Amém. Gui, Rafa, para nós terminar. Então, Fer, Lá vem. na juventude, muitas vezes o jovem ele acaba... Quando é uma na idade tua de- juventude. Sua mocidade. São propostas diferentes, vai começar a conviver com pessoas diferentes, vai estar na faculdade, que nem a gente falou, vai estar no trabalho. E muitas vezes o jovem nessa idade acaba se confundindo, acaba fazendo aquilo que não é certo e muitas vezes acaba se afastando dos caminhos do Senhor. Como a gente já viu isso muitas vezes acontecer, como aconteceu muito nessa pandemia. E muitos não retornaram dessa pandemia, ficaram com a fé abalada, ou talvez não tem coragem, porque às vezes acha que errou demais e não sabe como retornar, às vezes tem vergonha. O que você diria para esse jovem que pensa assim? Como que ele deve agir? O que ele tem que fazer para retornar para os caminhos do Senhor, para encontrar de novo? Ouvir a voz de Deus chamando, que nem Deus chamou Adão no Éden. Essa pessoa, ela errou, e ela sabe que ela errou se ela já conhecia a palavra. Você falou de uma pessoa que acabou se afastando, né? Essa pessoa, ela conhece a palavra. E quando Deus, quando ele chama Adão, ele não fala para Adão, o que você fez, Adão? Ele fala, onde que você está, Adão? Onde que você está que você não está na minha presença? Cadê você que você não está na minha presença, cara? E a tendência de quando pecamos é o quê? Se afastar de Deus. Mas Jesus veio e falou que o Deus a quem nós servimos, ele é um pai, a gente pode chamar ele de pai. E ele vai, no momento que nós chamarmos ele vai nos atender. Então, no momento que errarmos, ao invés de nos afastarmos, vamos voltar para Deus. Vamos voltar para Deus. Eu gosto muito de ver a história de Davi. Eu gosto muito. É um dos, não sei se dá para dizer assim, personagens da Bíblia meus favoritos. Porque quando ele erra, ele se coloca lá à disposição de Deus. Ele rasga suas vestes e fala, Senhor, eis-me aqui. Eu errei. E é quando ele erra que ele fica mais próximo de Deus. Se arrepende, ele reconhece. Ele se arrepende de todo o seu coração. E eu acho que essa é a nossa vida todos os dias. Todos os dias a gente erra. O que não podemos fazer é justamente a atitude que Adão teve, né?
se escondeu, saiu da presença de Deus e, quando confrontado com o erro, ainda tentou justificar. Em vez de assumir o erro e buscar a reconciliação, tentou justificar aquilo que ele tinha feito de errado. A mesma atitude de Saul, né? O que foi rejeitado antes de Davi. Saul, ele é rejeitado por Deus e ele fala assim, não, Deus, mas me honra aqui. Eu já estou rejeitado mesmo, mas me honra aqui na frente de toda a Israel. E Davi não, a hora que Davi erra, ele fala, Senhor, errei mesmo, pequei. Tira tudo que você tem, tira tudo que eu tenho, mas não tira de mim a tua presença. Né? Ou seja, ao errar eu não vou me afastar, ao errar eu vou chegar mais perto. O que o Rafa falou, o que a pessoa pode fazer? Essa pessoa que se afastou, volte para o teu pai, e volte para casa, logo, né? E volte rápido, Muitas vezes independente também, do que fez. Muitas vezes também a pessoa tem vergonha da própria igreja, né? Da própria comunidade. Ela tem vergonha do que o irmão vai pensar. Nossa, eu estava fora, o que o irmão vai pensar que eu estava fazendo? Mas a gente tem que se preocupar com a nossa vida espiritual, né? A gente tem que retornar para Deus e não pensar naquilo que um ou outro vai pensar. O importante é voltar para a presença do Senhor, né? Eu acho que é o que mais pesa. Teve uma As pessoas olharem, meu Deus, eu pequei, eu errei, eu me afastei, estou um tempo fora e eu vou pisar naquela igreja, as pessoas vão me olhar torto. É o que mais pesa no nosso coração, porque a gente está muito olhando o lado externo. Só que, cara, a pessoa que vai estar te olhando, talvez vai ter pecados piores que os seus, talvez vai pecar igual ou até mais que você, e às vezes você se preocupa com o olhar julgador daquela pessoa. Mas enquanto a gente não tem que olhar para isso, a gente tem que olhar para Deus e falar, Senhor, eis-me aqui, eu errei, mas eu quero voltar para os seus caminhos. E aí ele nos aceita de E muitas volta. das vezes a gente fala, mas será que eu mereço? Não, você não merece. Nós não merecemos nada. não mereceu na primeira vez, quanto mais na segunda. A gente não merece nada. Nunca mereceu, né? A gente nunca mereceu nada. Mas mesmo assim, Deus vai lá, como um pai, pega seu filho no colo e fala, vem aqui. Teve uma pregação que teve aqui nos 12 dias, que acho que foi do Rafael, de um pregador que teve aqui, que ele fala sobre a segunda, depois você cai, daí tem a segunda vez que o primeiro amor não é você que monta o templo, não é você que Que escreve nas tábuas. Né? não é você que está ali, que é Deus, o Espírito Santo prepara o ambiente para você entrar no ambiente e sentir o primeiro amor. Só que na segunda vez ele já não vai fazer isso. A segunda vez é você. Você que vai ter que ir lá, você que vai ter que preparar, reconstruir o templo. Ele não vai reconstruir o templo para você, o templo que você mesmo quebrou. Você vai ter que ir lá, reconstruir o templo e preparar o ambiente para que ele desça e não para que você entre no ambiente. Afinal de contas, foi ele que fez o templo, né? O templo está em nós, né? Não está nas paredes. Então, você tem que se reconstruir por dentro, né? E depois, falar, eis-me aqui, Senhor. Coloca seu Espírito de novo em mim. Não vai falar nada? Você ia falar. Gui, tem uma última pergunta para a gente encerrar? Você já falou bastante. Fala assim, vou estar deixando. Os caras colocaram o microfone na minha boca. Já era, né, cara? Acabou, esquece. Ninguém mandou chamar, né? Depois que chamaram. Acho que é a primeira e a última. Você falou sobre que você não quis mais jogar futebol e abandonou, enfim. Queria que você falasse como é você abandonar os seus sonhos para viver os sonhos de Deus. E muitas das vezes nós, como jovens, tem isso, né? Temos tantos sonhos, eu sei que é difícil você abandonar um sonho seu pessoal, desde lá de criancinha, para viver os sonhos de Deus. Eu sei que também os sonhos de Deus são muito maiores que os nossos, né? São inimagináveis. Isso aí. Como foi para você? No início, não foi. No início, eu não tinha uma noção. Quando você decide por Cristo, quando você toma uma decisão, você não enxerga o que vai acontecer no final, muitas vezes. Você não sabe. Eu não sabia, cara. Eu não sabia nem que eu ia casar dali 4 anos. Eu não sabia. Só que Deus ele vai honrar a decisão tua. E para quem
está querendo tomar essa decisão, para quem ainda está pensando talvez em tomar, tome essa decisão sem medo, porque uma vez que você toma uma decisão de seguir o que Jesus tem para a sua vida, você vai se sentir realizado naquilo que Jesus tem para você. E não só os testemunhos pessoais aqui, como a gente falou, nossos testemunhos, mas na palavra de Deus, né? Se você vê, e essa aqui é lá do canal Não Pare, hein? Opa. Exclusiva. Essa é lá do canal Não Pare. Porque a gente vê, por exemplo, Pedro, ele deixando de ser um pescador, deixando de ter o negócio que o tinha sustentado até ali, para ser um pescador de homens, e a gente vê um Pedro depois completamente realizado naquilo que ele foi chamado por Jesus para ser. Está entendendo? Então, no momento que a gente decide cumprir ou desenvolver os sonhos de Deus para a nossa vida, a gente vai se sentir realizado e vai estar plenamente satisfeito naquilo que Deus tem para nós, independente do que seja, entendeu? É isso, mano. Amém. Deus abençoe, Fer. Muito obrigado pela sua participação, convidado especial. No próximo podcast ele vai estar ali só que entrevistando. Obrigado. Agradecer. Selecionar umas perguntas já pro próximo. Vamos trazer convidado. o Gui de convidado? Gente, muito obrigado você que ficou com a gente até o final. Que Deus abençoe sua vida. Mande esse podcast para um amigo seu, para sua mãe, para seu pai, para sua avó, para seu cachorro. Manda para todo mundo da família, para que eles ouçam. Tenho certeza que essa palavra vai tocar no seu coração e no coração de alguém que Compartilha, você tá né? sentindo agora. Compartilha muito. Compartilha para todo mundo, gente. Estamos no YouTube, Facebook, Spotify. Spotify, Instagram, é corte de câmera, o negócio tá chique aqui. Gente, muito obrigado de verdade você que ficou até o final. Rafa, obrigado, mano, por estar aqui comigo mais uma vez. Gui, obrigado. Gu. Gente, obrigado de verdade. Fernando, quiser dar um recadinho, eu sei que você tem um canal aí nas redes sociais. Convida a galera. Convida a galera pra acompanhar o seu canal. Pessoal, temos um canal no YouTube. Um canal para você não parar. O nome do canal é o canal Não Pare, olha. Não pare. Mas é isso lá, se inscreve lá também, lá tem conteúdo para abençoar a tua vida também, relacionado à palavra de Deus, sobre como ser um jovem cristão, uma pessoa que vai ser luz e sal. Deus te abençoe, compartilha com todo mundo. É isso aí, galera. Muito obrigado a todos vocês. Logo sai o nosso próximo episódio, então acompanhe aí nas nossas redes sociais. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu! Tchau. Valeu!